Vamos resolver agora o item 2 do simulado aberto de língua inglesa, no qual o item traz a seguinte proposta. As redes sociais atuam como meios de grande abrangência em vários segmentos. Na atividade política, ela não é diferente. Os elementos verbais e não verbais da tirinha evidenciam que, fazendo uma análise dos elementos não verbais, nós podemos perceber o quê? Que nós estamos em um prédio, dos Estados Unidos, pois tem uma bandeira dos Estados Unidos, e logo atrás nós temos o quê? O Capitólio, que é um prédio no qual os legisladores do Estado trabalham. Então, esses três políticos aqui representados, eles estão representando os políticos dos Estados Unidos, chefes de governo dos Estados Unidos. Então, os elementos verbais, o elemento verbal nos diz o seguinte: então o Irã acabou de nos adicionar no Facebook. Eu aceito. Tendo em vista a harmonia dos elementos não verbais com os elementos verbais, analisaremos agora as alternativas. Alternativa A diz que a tirinha evidencia, no caso, a diplomacia entre os chefes de governo, não é isso? Dizendo que essa diplomacia ela é influenciada pelas mídias sociais? Sim, seria o gabarito correto. Olha só, o nosso item correto é a letra A. Pois a gente observa que as redes sociais, elas têm uma grande abrangência no mundo todo, fazendo com que esta abrangência ela chegue inclusive no meio político. Então, todos nós sabemos que o Irã e os Estados Unidos, eles têm uma diplomacia meio que desgastada ao longo da história. E ao ser adicionado no Facebook, não é? Onde o Irã adiciona, os Estados Unidos ao Facebook, eles levantam a seguinte questão: eu aceito? Ou seja, as redes sociais, elas estão o quê? Evidenciam que a diplomacia entre os chefes de governo, ela pode ser sim influenciada por tais mídias sociais. Os próximos alternativas diz: as mídias sociais são ferramentas imprescindíveis para a realização de um bom governo. Esse termo imprescindível, ele meio que fecha. É como se não existisse governo sem mídia social. Está errado. Letra C. Os chefes de governo defendem medidas coercitivas sobre o uso de mídias sociais. Pelos elementos verbais, a gente observa que eles não estão com essa ideia de coerção, de tentar resolver o problema em relação às mídias sociais. Pelo contrário, eles estão mantendo contato com o mundo a partir do Facebook. Letra D. Os chefes de governo passam muito tempo em redes sociais durante as suas atividades políticas. Nada é afirmado acerca disso na tirinha. E os chefes de governo estão criando grupos via redes sociais para discutir problemas ambientais. Por mais que ele esteja em um grupo de mídia social, que é o Facebook, nada indica que o assunto tratado entre eles é o meio ambiente. Tendo em vista a análise das alternativas, o nosso gabarito é a alternativa letra A.